ficar em pé, quem puder, irmãos, ficar em pé. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todo expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, Ele é meu Senhor, meu protetor, sem outra averiguar. Por mim sofreu a morte, por minha pecado, e agora vivo guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo ali viver, com ele em constante comunhão, servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Por seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me deu. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto da glória lhe verei. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo guarda-me do mal. E liberamos o nosso 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressuscita e da glória de Jesus participar, quando os crentes
como é que eles estiverem cantando em cima, você colher as ofertas, isso que seja a vontade de cada irmão, de cada cristão que esteja precisando. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que novo um coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos em conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Graças a Deus, Deus abençoe. Nesse momento, vamos agradecer pela primeira parte, pelo oferta, pelo irmão Guilherme, pela nossa Deus, pela nossa família. Queremos agradecer a presença aqui do nosso visitante, a irmã, a vida aí, esqueci o nome dela, mas seu nome é a irmã aqui, a irmã de Deus, né? Temos aqui a maneira, que tem a vida de novo, a gente, e o Anjo, ela está maior que eu. Deus abençoe, Deus abençoe. O casal aí Deus abençoe vocês. Deus aqui também agradece para aqui nosso Deus. Nossa, tem mais ninguém. Deus abençoe a todos. Deixa nós vamos para a palavra do nosso Deus, do pastor, que vai ministrar. Possamos ouvir o que o Espírito Santo vai falar para nós. Deus abençoe a todos. Ainda boa tarde, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado àqueles que estão nos visitando. Também temos a visita do Herbert. Muito obrigado, Herbert, pela sua presença aqui
em nosso meio. A gente fica feliz em revê-lo aqui na nossa comunhão. E a todos que estão aqui, irmão Mangueira, irmã Regina, aí foram membros da nossa igreja. O Antônio era criancinha quando saiu daqui. A gente fica alegre com a presença de vocês aqui. Muito obrigado a todos que nos visitam. A irmã que está mais uma vez aqui nos visitando e o casal. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que nossos cultos ainda está sendo apenas realizado nas quarta-feiras de 7h30 da noite, culto de oração, e aos domingos às 5h30 da tarde. Acho que a partir do próximo mês, dependendo das novidades, né, dessa pandemia, a gente pode retornar aos nossos horários normais. Mas por enquanto a gente vai manter ainda esse horário. Peço aos irmãos que continuem orando pela a saúde do pastor Sérgio e de sua esposa. Eles ainda estão internos, ele ainda está interno, a esposa está em casa, mas precisa de cuidados e das orações dos irmãos. Então vamos continuar orando por eles, irmãos. Bom, então vamos agora para a mensagem da palavra de Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 37 ao 41. Atos 2, do 37 ao 41. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, diz assim a palavra do nosso Deus: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e o exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez pedindo uma direção do Espírito Santo para nos ajudar a compreender essa mensagem e colocarmos em prática nas nossas vidas. Que cada um de nós aqui possamos sair cheio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, maravilhados e alimentados com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos e irmãs, o tema da mensagem dessa noite é o que fazer após ouvir a palavra de Deus. O que nós devemos fazer após ouvir a palavra de Deus, porque nós sempre temos comunicação com pessoas, as pessoas se comunicam conosco, nós nos comunicamos com as pessoas, e muitas dessas comunicações são atitudes que nós devemos tomar, alguns conselhos que a gente recebe, né? Quantas vezes você não já tem recebido o conselho de alguém que disse: olha, seria bom que você fizesse isso, fizesse aquilo que era bom para a sua saúde, para a sua vida, e a gente então passa a
tomar aquelas atitudes. Muitas vezes a minha esposa chega em casa dizendo que alguém disse a ela que isso tomar um tipo de chá é muito bom para a saúde, e ela passa então a tomar aquele chá ou fazer determinadas atividades físicas. Então a gente tem esse costume de conversar com as pessoas e essas pessoas nos darem conselho e a gente então passar a realizar, né, esses conselhos, a cumprir, né, esses conselhos em nossas vidas. Então, por que isso não acontece na maioria das vezes com a palavra de Deus? Porque Deus, ele fala com a gente através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós, quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, ou quando lemos a palavra de Deus, nós estamos aqui ouvindo Deus falar conosco. E essa palavra que Deus traz para nós são conselhos, são mandamentos, são ordenanças que nós precisamos cumprir, nós precisamos então executar em nossas vidas. Então, é por isso que o tema da mensagem é: que fazer após ouvir a palavra de Deus? Porque quando se ouve algumas coisas, eu já vivi época, eu mesmo participei disso, em que quando eu trabalhava lá no Comando Geral, o jornal chegava todos os dias, logo cedo, então eu era o primeiro, eu ficava ansioso para pegar o jornal. Às vezes eu ia buscar lá embaixo, lá na entrada, para ver logo a primeira notícia, mas não era notícia do jornal, era o horóscopo. Eu queria logo pegar o jornal para ver o que o horóscopo do meu signo estava querendo me dizer ou me aconselhar naqueles dias. Então eu ficava ansioso, eu não queria saber de outra página, era a página do horóscopo. Então eu ficava com aquilo na cabeça. Quando o horóscopo falava bom do meu signo, eu ficava muito feliz. Então isso vai acontecer comigo, né? Então a gente tem muitas vezes dá credibilidade a essas coisas e a gente fica achando que é verdade mesmo. Muita gente acredita no horóscopo, vive pensando que isso é verdade. Tem gente que recebe um conselho aí de uma cartomante, né, de uma feiticeira, de uma cigana, e ainda põe isso na cabeça, acha que isso realmente vai acontecer e põe em prática, executa aquelas coisas. Então, por que isso não acontece na maioria das vezes com a palavra de Deus? Então, nós precisamos tomar atitudes, irmãos e irmãs, quando ouvimos a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus. E nesse texto aqui nós podemos ver aqui exemplos de atitudes que nós devemos tomar ao ouvirmos a palavra de Deus. Estamos aqui nesse texto, a gente vai agora lá para alguns 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, quando nasce então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela então nasce no dia de Pentecostes, que era uma das festas tradicionais dos judeus. E nessa época, nessa festa, estava muita gente reunidos lá em Jerusalém, pessoas de várias nações. A Bíblia diz que pessoas de todas as nações estavam lá. E quando o Espírito Santo, então, ele, como uma promessa de Deus, que seria derramado sobre toda a carne, os apóstolos estavam lá reunidos, e o Espírito Santo veio primeiramente sobre os apóstolos, e o Espírito Santo então começou a encher os apóstolos. Os apóstolos começaram a ficar cheios do Espírito Santo, eles desceram sobre o apóstolo, eles encheram os apóstolos, e quando o Espírito Santo então, ele enche os apóstolos então começam a pregar a palavra de Deus, e eles começam a pregar a palavra de Deus para as pessoas que estavam na grande festa de Jerusalém. Então havia multidões de várias nações, e eles ficaram então de uma maneira pasmo. Ou seja, a palavra pasmo tem um sinônimo de admirados, de espantados. E aquelas pessoas de várias nações estavam ali de queixos caídos, admirados, porque estavam vendo homens da Galileia, na sua maioria pescadores, simples pescadores, falando em vários idiomas das nações das quais eles eram nascidos. E eles então ficaram espantados. Vocês vejam aí, acompanhem comigo a partir do versículo 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas
conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, lembrando, irmãos e irmãs, que essas línguas aqui não eram línguas estranhas, como algumas denominações religiosas elas falam isso, não é esse tipo de língua, mas eram idiomas, e a gente mostra isso, a gente entende isso nos versículos subsequentes. Acompanhe comigo o versículo a partir do 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Veja que a Bíblia deixa bem claro aqui que estavam presentes homens de todas as nações debaixo da terra. Então todas as nações que existiam naquela época, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, estavam lá em Jerusalém, pessoas representantes dessas nações. Versículo 6 diz: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vamos entender bem claro, irmãos, que aqueles visitantes que estavam em Jerusalém, eles estavam espantados, admirados, porque os galileus, os apóstolos, que eram galileus da Galileia, estavam falando os seus idiomas. Imagina aí Pedro, talvez falando português, falando mandarim, falando japonês, já o inglês, o francês, e as várias línguas, os dialetos que existem na terra, mas eles nunca estudaram, eles nunca foram para nenhuma faculdade de línguas. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui, no versículo 4, mais uma vez, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Era uma concessão do Espírito Santo. Então aqueles homens estavam controlados pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo na vida de cada apóstolo ali, falando para as pessoas de várias nações as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. E veja, continuando a leitura, versículo 7 diz: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Veja, irmãos, que eles estavam admirados. Esses homens são galileus, eu estou entendendo tudo que eles estão falando. Então veja o que aconteceu naquela época. Então alguns ainda começaram a criticar, como sempre acontece, né? Quando um pregador da palavra de Deus está pregando em algum lugar, às vezes até solitário. Quantas vezes eu já preguei solitário, e certamente eu não ouvi, mas eu acredito que muita gente deve ter passado e ter dito: olha, ali um louco, né? Um doido. Quantas vezes você não já viu alguém lá no centro da cidade pregando alto lá sozinho, e as pessoas não estavam nem aí, e diziam: isso é um doido, né? Muitos já acham que é doido, é louco que estava pregando. E nesse dia aqui de Pentecostes, alguns chegaram a zombar dos apóstolos. Olha só, irmãos, olha aonde chega a capacidade humana, ou o atrevimento. Eu não digo nem a capacidade, o atrevimento humano, porque a Bíblia deixa bem claro aqui que o Espírito Santo encheu os apóstolos. Foi algo único, que aconteceu na terra, o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens. E ele então começou naquele momento a falar em outros idiomas, porque o Espírito Santo concedia, porque é Deus, o Espírito Santo é Deus, e foi Deus quem criou todos os idiomas, e ele tem então autoridade para fazer com que qualquer um de nós falemos o idioma que ele desejar. Houve uma época em que um missionário, ele pegou um navio alemão para ir evangelizar na Alemanha, e ele levou com ele um jovem que falava alemão, porque esse missionário ele não falava alemão, e o jovem foi com ele no navio para ser
tradutor dele, o intérprete. E a viagem, como era muito longa, o capitão do navio, sabendo que havia um missionário na viagem e querendo então que a tripulação ouvisse então a palavra, disse, olha, chamou o missionário com o seu intérprete e disse, olha, para o intérprete, fala para o seu missionário, para trazer uma mensagem para nós aqui, eu vou convocar toda a tripulação para o convés do navio, e que ele então possa pregar para nós. Ele vai pregando e você vai traduzindo para a gente. Então foi acordado entre o intérprete e o missionário, ele ficou feliz e disse que estaria à disposição. Então houve a reunião, toda aquela tripulação estava lá no convés, pronta para ouvir a mensagem, e o missionário então se levantou em um lugar de destaque e começou a pregar. E ele começou a se empolgar e começou a pregar o evangelho, e ele via as pessoas atentas à pregação, e ele então pregou por alguns minutos, e quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo, muitas pessoas se converteram ali na tripulação, e ele ficou ali emocionado com aquilo. E depois que ele terminou a mensagem, foi que ele veio se dar conta que o intérprete não abriu a sua boca. E ele disse, olha, eu não estou entendendo porque que esse povo estão todos aí chorando, a maioria chorando. Eu quando fiz o apelo, levantaram as suas mãos entregando a vida a Jesus, e eu não ouvi você falar nada. Ele disse, mas missionário, o senhor pregou em alemão, eu não precisava interpretar porque o senhor pregou em alemão. É assim que o Espírito usa a língua estranha, irmãos. Ele ainda hoje pode fazer isso. Então quando ele quer, da forma como ele quer e para o que ele deseja, ele faz com que qualquer um de nós possamos falar em outros idiomas sem mesmo ter que enfrentar uma faculdade. Então naquele dia de Pentecostes isso aconteceu. Os apóstolos, na sua maioria, como eu já falei, pescadores, pregando para a multidão que eram estrangeiros, ouvindo a grandeza de Deus no seu próprio idioma. E alguns chegaram a zombar dizendo, esses homens estão embriagados numa hora dessa. Veja que no versículo 13, alguns zombavam, diz assim, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de vinho, estão cheios de bebida forte, eles estão embriagados. Porque no versículo 12 diz assim, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é isto dizer? Eu não estou entendendo, esses homens estão pregando a palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus em nossos idiomas, os quais eles nunca estudaram. O que é isso? Aí uns disseram, só podem estar embriagados. Olha só, onde vai a imaginação perversa do homem? Que a embriaguez faz com que a pessoa fale um outro idioma. Para você ter ideia, irmãos, é onde chega a mentalidade humana. Mas nós podemos ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele então assume uma posição de destaque para então continuar com a pregação da palavra de Deus. E ele então começa a pregar a palavra de Deus para toda aquela multidão. Versículo 14 diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então veja que ele disse, escutai as minhas palavras, mas aqui não era a palavra de um pescador, era a palavra do Espírito Santo de Deus, era a palavra de Deus. Ainda no versículo 22, Pedro diz aqui, homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então Pedro estava aqui pregando
a palavra de Deus, e todos estavam maravilhados, e todos estavam ali atentos para ouvir a sua palavra. E no decorrer desse discurso de Pedro, no decorrer da pregação de Pedro, que é o que acontece quando as pessoas ficam atentas à palavra de Deus. Então muitos estavam ali atentos, alguns estavam zombando, mas a maioria estava atenta. Então no decurso da palavra de Deus, no tempo em que Pedro estava pregando, muitos então, ao ouvir a palavra de Deus, sentiram então atingido pela palavra. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha passado por algum lugar em que ouviu a palavra de Deus e ela te encantou, ela chamou a tua atenção e ela fez com que você sentisse algo. Aqui a Bíblia diz que eles se compungiram. A palavra compungir é sentir algo, ou seja, é ser tocado. Veja que no versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles sentiram, disseram assim: rapaz, que palavra, eu não sabia dessas coisas. Irmãos e irmãs, eu lembro quando eu li a Bíblia pela primeira vez, e isso aconteceu comigo. Cada leitura que eu avançava na palavra de Deus, eu me sentia compungido. E eu corria eu era ainda novo, nós tínhamos pouco tempo de casado, e eu então comecei a ler a Bíblia. Então eu corria para minha esposa e dizia: minha filha, veja só o que essa palavra está dizendo, olha o que Jesus fez por nós, e olha a nossa situação, nós estamos errados. E ela dizia: não, eu não quero saber desse negócio não, isso é negócio de crente, eu não quero ser crente, então olha, não venha com isso para mim não. E eu continuava lendo, independente dela querer ouvir ou não, mas eu estava lendo, e aquela palavra, ela compungia. Então quando se lê a palavra de Deus, quando se escuta a palavra de Deus com o coração aberto, ela entra na sua vida, ela toca você. Agora, após esse momento, você tem que tomar uma decisão, você tem que aceitar o que a palavra vai te mandar fazer ou não. Então, o que aconteceu com aquele homem, depois que Pedro falou para a multidão que eles se sentiram compungidos, eles fizeram a pergunta, que ainda está aqui no versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos agora? Imagina aí, irmãos, estavam ali pessoas de várias nações que nem conheciam aqueles homens, os apóstolos, mas depois que eles ouviram a palavra de Deus, eles disseram: o que faremos agora? Nós ouvimos a grandeza de Deus, nós ouvimos o poder de Deus falando agora para nós, e agora o que nós iremos fazer? Então você que está aqui nessa noite, irmãos e irmãs, e amigos e amigas visitantes, o que você deve fazer agora, após ouvir a palavra de Deus? O que faremos então, após ouvir a palavra de Deus? Primeira atitude: arrependimento. Arrepender-se, essa é a primeira atitude. Mas pastor, eu sou crente. Mas nós pecamos, irmãos, pecamos constantemente, nós continuamos pecando. Veja que no versículo 38, a resposta que Pedro deu logo àqueles homens: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A recomendação primeira de Pedro após ouvir a palavra de Deus é arrependimento. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar, que você deve tomar ao ouvir a palavra de Deus. Arrependimento. Por quê? A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, e devido ao pecado, todos se extraviaram, todos se afastaram da comunhão de Deus, independente de religião, independente de denominação, independente de seu comportamento, todos estamos debaixo do pecado. Acompanhe comigo Romanos 3. Romanos 3, do versículo 9 em diante, diz assim: pois que, olha, lembrando, irmãos e irmãs, que Paulo está aqui se dirigindo à igreja de Roma, era a igreja dos crentes de Roma. Então veja o que Paulo diz aqui a partir do versículo 9 de Romanos capítulo 3: pois que somos nós mais excelentes? Olha aí, eu sou crente, eu sou diferente, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então veja que a Bíblia deixa bem claro aqui que nós pecamos, que nós somos pecadores, e o pecado ele nos rodeia, irmãos. O pecado ele nos rodeia. Se você for lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 de Hebreus, olha o que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja que o pecado ele nos rodeia, estamos rodeados de pecado. Se olharmos para um lado tem pecado, se olharmos para o outro lado tem pecado, na nossa frente tem pecado, na nossa retaguarda tem pecado, estamos cercados de pecado, e muitas vezes escorregamos nos pecados. Ou seja, vamos ser claros, caímos no pecado. Muitas vezes caímos no pecado. Oxalá que não seja todo dia que caiamos em pecado. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós pecamos. Romanos ainda nos dá um exemplo no capítulo 7, a partir do versículo 14. Olha o que diz esse texto, preste bem atenção. Porque bem sabemos, Romanos 7, a partir do 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo diz: miserável o homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então veja, irmãos, que nós não estamos livres do pecado. Por isso que nós temos a recomendação do Senhor Jesus Cristo lá na primeira carta de João, capítulo 2, quando ele diz: meu filhinho, não pequeis, mas se pecares, tendes um mediador, ou seja, nós temos um advogado junto com o Pai, que é Jesus Cristo. E ele diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, por isso que a primeira atitude, todas as vezes, quando você ouvir a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, arrependa-se, ore logo a Deus pedindo o seu perdão, porque é o que Jesus recomenda para todos nós, irmãos. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus ele começa pregando o Evangelho com essa recomendação. Ele diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeira coisa, ele estava pregando o Evangelho. E qual foi a atitude que ele mandou que nós tivéssemos ao ouvir o Evangelho? Arrependam-se. Primeira atitude, irmãos, é arrependimento. É o chamado arrependimento. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você deve entender que Deus está te chamando ao arrependimento. E esse arrependimento não é só para você, não. Esse arrependimento, ele se estende a toda a família. O versículo 39, voltando para o livro de Atos, capítulo 2, o versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então Deus está falando para você nessa noite, lhe dando a informação de que você deve se arrepender, que nós devemos nos arrepender. Não sei qual é o pecado que você está praticando, nem o que você praticou, mas certamente você está em pecado. E o que você deve fazer hoje é se arrepender dos seus pecados. Agora, não se arrepender, como a gente via em épocas passadas, eu me lembro muitas vezes disso. Eu trabalhei muito com essas pessoas, e quando a gente prendia aqueles ladrões de carteira, antigamente era ladrões de carteira, né? Hoje é mais de celular, a gente chamava de lanceiro. Eles vinham lá, já tinha um jeitinho de com 2 dedos, estava 2 dedos no bolso da pessoa, já tirava a carteira numa rapidez. E quando a gente prendia aqueles homens, e a gente perguntava a ele: e aí, você ainda vai roubar? Eles: nunca mais vou roubar, nunca, essa foi a última vez. Alguns diziam: vou até para a igreja dos evangelhos, mas isso era apenas da boca para fora, era um arrependimento superficial. E não é esse arrependimento que Pedro está aqui e os apóstolos recomendando através do Espírito Santo para nós, irmãos, nessa noite fazermos. É um arrependimento do coração, porque nós somos más, irmãos. Nós temos uma mente má, nós pecamos todos os dias, a gente não aceita muitas coisas, a gente quer que Deus nos perdoe todos os dias, mas muitas vezes a gente não quer perdoar quem nos ofende, quem nos trata mal. A gente quer tomar atitudes da carne. Nós tomamos muitas vezes a atitude da carne. Nós somos orgulhosos muitas vezes.
Admita você ou não, mas nós somos orgulhosos. Muitas pessoas ficam ali caladas, mas não querem dar o braço a torcer, de pedir perdão, de reconhecer que é um pecador, que é uma pecadora. Famílias que muitas vezes entram em atritos e os membros não querem reconhecer aonde erraram, não dão o braço a torcer. Amigos que se machucam, que se inflamam, não querem dar o braço a torcer, de pedir perdão um ao outro. Irmãos, irmãs, membros de igrejas, muitas vezes não querem dar o braço a torcer. Não vou falar com esse irmão, nem com essa irmã, porque me feriu, me magoou. Por isso, irmãos, a Bíblia diz: arrependei-vos. Por quê? Porque Pedro está dizendo que nós devemos primeiramente nos arrependermos. Porque ele diz aqui, no capítulo 3, no versículo 19 de Atos, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É aquela história: eu fiz algo errado, cometi um erro, e alguém me denunciou, eu fui descoberto, e o juiz manda me chamar. Então, se eu sou culpado, não paguei, não consertei aquele meu erro, nem me arrependi daquilo que eu fiz, eu vou agora me apresentar diante do juiz, e o juiz vai dizer: você fez aquilo? Ele disse: fiz. E você sabe que vai ser punido por isso? Sei. E aí você vai cheio de coragem? Vai não. Vai com medo. Vai com medo. Quando a gente faz algo errado. Lembra que quando a gente fazia algo errado, talvez aqui você já fez isso, eu já fiz. Quando eu era jovem, criança, uma vez eu fiz um negócio errado, saí para caçar, num dia só cheguei no outro. Quando eu cheguei em casa, eu só escutei, entrei pelo beco, escutei meu pai e minha mãe conversando: deixa ele chegar, eu vou acertar as contas com ele. O medo estava dentro de mim, eu sabia que eu ia apanhar. É assim. Mas se eu tivesse feito algo grande, ou se eu tivesse feito alguma coisa e meu pai já tivesse me perdoado, quando eu chegasse na presença dele, eu chegaria tranquilo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, o apóstolo Pedro está ensinando a gente aqui, através do Espírito Santo. Arrependei-vos para que haja refrigério das vossas almas diante de Deus. Ou seja, é você poder chegar na presença do juiz de cabeça erguida, sabendo que seus pecados foram arrependidos e foram perdoados, porque você confessou, pediu perdão ao Senhor Jesus Cristo e Ele te perdoou. Aí você pode dizer: não, Senhor, eu pequei, eu errei, eu pedi perdão, Jesus me perdoou. Aí você está tranquilo. Agora, se você não se arrependeu, se você continua em pecado e chegar na presença do Senhor Deus em pecado, aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a sua situação não vai ser boa. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Prepara a igreja para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento Ele vai chamar a sua igreja. E você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados. E uma dessas preparação é o arrependimento. Devemos estar arrependidos de tudo que nós fizemos de errado, de pecado, e pedir perdão e consertar nossas vidas diante do Senhor Deus.
Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, quando se ouve a palavra de Deus, é o cumprimento das ordenanças do Senhor. O versículo 38, ainda de Atos capítulo 2, diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, após o arrependimento, primeiro ouvir a palavra de Deus, você se arrepende, você entendeu a palavra de Deus, pediu perdão ao Senhor Jesus Cristo, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, deu meia volta, porque você estava na direção errada, você ouviu Deus dizendo: olha, você está indo na direção errada, você então dá meia volta, arrependido, e começa a andar no caminho do Senhor. Nesse caminho você tem que cumprir algumas regras. É por isso que muita gente diz: não tenho condição de ser crente, porque eu tenho que fazer algumas coisas que Deus quer que eu faça, e eu não admito isso. Então, meu amigo, a decisão é sua, minha amiga, meu amigo, porque para se andar com Deus tem que seguir algumas regras. Não se anda do jeito que você quer, você vem do jeito que estiver, mas tem que mudar e de andar de forma diferente, porque os caminhos do Senhor são retos. Aquele ditado que de Deus escreve é certo por linhas tortas, isso é ditado humano, carnal. Deus escreve certo por linhas certas. Nada de Deus é torto, irmãos. Só se anda com Deus se Deus estiver de acordo com você. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, arrependido de seus pecados, então o que você tem que fazer? Cumprir então as ordenanças do Senhor. E as ordenanças, algumas delas que está pelo menos estabelecidas na Bíblia, uma delas é o batismo. Isso não quer dizer que você, se não se batizar, você vai para o inferno. Não. O batismo não é regenerativo, porque algumas religiões, a exemplo da Igreja Católica, o batismo é regenerativo, ou seja, o batismo salva. Por isso que a Igreja Católica, ela exige que se batize a criança com poucos dias de nascido, porque até isso, desde dos séculos passados, os ensinamentos da Igreja Católica é que se uma criança ela morresse, porque a perspectiva de vida era muito pequena das pessoas no passado, a longevidade das pessoas era muito pequena, então morria muitas crianças, poucas crianças sobreviviam. E as enfermidades não tinham tantos remédios, ou tantos poderes da medicina, muitas áreas da medicina que cuidam disso. Não havia, a medicina não era tão grande como hoje é. Então muitas pessoas morriam por falta de medicamento, de tratamento, de cuidado. Uma gripe matava facilmente uma pessoa. Quando se tinha uma febre, a família já começava a orar, rezar, porque sabia que aquela febre era alguma coisa que estava no corpo daquela pessoa e que podia levar à morte. Então muita gente morria porque não cuidava de uma inflamação que levaria até a morte mesmo. Então as crianças morriam muito, e quando ela morria, se não fosse batizada, o catolicismo dizia que ela não iria para o céu, ela iria para o limbo. Que o limbo é um tipo de purgatório infantil. O limbo é o purgatório para crianças, segundo o catolicismo. Então aquela criança inocente, nascida há poucos dias ou meses, mas morreu, vai para o limbo para ser purgada, ou seja, para ser corrigida, pagar pelos seus pecados, para depois de ser então purgada, corrigida, segundo o catolicismo, que ninguém nunca informou, subir para o paraíso ou o céu. Então, por isso que a exigência de uma criança ser batizada, para não morrer pagã, porque se morrer pagã, ela vai para o inferno e não para o céu. Por quê? Porque o batismo para o catolicismo é regenerativo, ou seja, salva. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o batismo salva. A Bíblia diz que o batismo é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo ele tem alguns
significado para nossas vidas. O batismo é uma ordenança, porque Jesus ele diz aqui em Mateus, vocês podem me acompanhar, em Mateus capítulo 28, quando Jesus então ele está sendo assunto ao céu. Então aqui no versículos 19 e 20 ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Ou seja, é um mandamento do Senhor. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo o batismo. Por isso que você, como crente, tem que procurar o batismo. Se você pode, agora é claro, tem pessoas que não podem, se entende isso aí, mas se você pode, cumpra as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo, ele tem certo significado para nossas vidas. E no texto aqui de Atos capítulo 2, no versículo 41, ele diz aqui, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Ou seja, quando eles se convertiam, eles cheios do Espírito Santo, eles queriam ser batizados. O batismo, ele tem que sentir um desejo, porque quando você se converte, você é crente, você tem que desejar ser batizado. Lembra do eunuco, quando ele veio para Jerusalém e ele estava naquele seu carro, naquela carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Então o apóstolo Filipe se aproxima dele, porque o Espírito Santo manda. E Filipe então pergunta: você entende o que você lê? E ele disse: como é que eu vou entender? Suba aqui nesse carro aqui comigo e venha me ensinar. E Filipe então começa a ensinar o que o eunuco estava lendo no livro de Isaías, que era acerca do Senhor Jesus Cristo. Então depois que Filipe pregou para o eunuco se arrependeu, ele creu na palavra de Deus, e o que foi que ele fez? Ele desejou logo cumprir as ordenanças. Veja aí, Atos capítulo 8, Atos 8, 35 ao 38, ele diz assim, ó: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ali anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então veja, é a ordem do Senhor Deus. Após ouvir a palavra do Senhor, e você se arrependeu, você creu, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, cumpra agora as ordenanças dele, que é o batismo, que simboliza o sepultamento. Quando um crente ele vem aqui nesse tanque, ou seja, em um açude, uma praia, ou uma piscina, onde ele tiver, a água que ele tiver, no momento que ele é submergido, ou seja, está simbolizando que ele está sendo sepultado para o mundo. Por isso que o batismo, as pessoas muitas vezes dão mais credibilidade a Aurélio, porque era um homem aí sábio, que escreveu os sinônimos de várias palavras e fez então o seu dicionário. É por isso que a gente antigamente, hoje é o Google, o Aurélio está desprezado, né? Hoje é o Google, que as pessoas querem saber o que significa, vai para o Google, mas antigamente era o Aurélio. Quem gostava de ler, sempre tinha um pé da sua estante ali, um Aurélio. Ainda hoje eu tenho uns 3, e a gente sempre era constantemente consultando o significado de algumas palavras. Não estou aqui dizendo que ele está errado, mas há muitas coisas que o Aurélio diz por costumes, por tradições que ele viu e disse: olha, isso significa isso, então vamos colocar. Mas a palavra batismo, a gente tem que entender. Nós temos que ir não pelo que alguém diz o que é, mas a raiz da palavra. Porque a palavra batismo é uma palavra que vem do grego, baptismo, que quer dizer submergir. Então não existe outro sinônimo para a palavra batismo, que é uma palavra que vem do grego, que significa submergir. Então o batismo
ele só é realmente batismo quando ele é imerso, quando a pessoa é submergida na água. Por isso que aqui, se não, olha o que diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja, sepultado, o batismo tem significado de sepultamento. Você morre para o mundo e surge em novidade de vida para o Senhor Jesus Cristo. É um revestimento. A Bíblia diz que o batismo tem esse nome de revestimento. Você começa agora a ser identificado como uma pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer quando a gente se converte. Jogar água na cabeça de uma criança, chamada de aspersão, eu não posso chamar aquilo de batismo, porque tem muitas palavras que a gente precisa ir na raiz dela. É como, por exemplo, irmãos, a palavra regular. Nós temos o nome da nossa igreja, Igreja Batista Regular. Então, eu já vi muita piada com relação ao nome da nossa igreja. Eu já vi uma piada de que uma pessoa chegou para alguém lá na ponta da rua e disse: meu amigo, esta igreja aqui é a Batista Regular? Ele disse: não, essa daqui é a Batista Boa, a regular fica lá embaixo. Ou seja, comparando o nome regular com sendo aquele nome usado hoje, né? Eita, fulano de tal deu entrada agora mesmo no hospital de trauma, o estado dele é regular. Aí está regular, o estado de saúde de fulano de tal é regular, está aí agora, está aí no estado regular, certo? Aí você está com o seu carro ruim, não pega, ou está falhando, você leva para o mecânico e diz: olha, eu quero que você regule meu carro. E quando o mecânico regula o carro, ele deixa o carro como em perfeito estado de funcionamento. Você vai para a lei e diz que regular é conforme as regras, conforme as leis. É tudo de acordo com a regra. Ou seja, a palavra regular, na sua raiz, o seu significado original é conforme as regras. É perfeito. É que está funcionando bem. Mas criaram esse negócio de regular ser nota, qual a sua nota? Bom, ótimo, regular. Ora, entre bom, ótimo e regular, eu quero a regular. Se formos pelo sentido da raiz da palavra, a melhor nota é a regular, não a ótima. Porque a regular é a perfeita, mas eles inverteram. Então eles vão na conversa de homens sábios que criaram o dicionário da vida aí. Então, irmãos, isso é somente para que a gente possa entender algumas coisas. Então, o batismo é uma das ordenanças, e a outra ordenança é a ceia do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, certamente instruído pelo Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, no capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é do corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. É a ordenança do Senhor Jesus Cristo, é a ordem dele, que ele disse: olha, façam isso em memória de mim. Por isso que quando você se converte, você escuta a palavra de Deus e se arrepende, que você então aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você começa a cumprir as ordenanças, e uma delas é o batismo, é a ceia do Senhor e a pregação do Evangelho, porque Jesus disse, como a gente leu lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto ide, 19 e 20, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, ensinando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, irmãos e irmãs, após ouvir a palavra de Deus, que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, arrependimento. Em segundo lugar, cumprir as ordenanças do Senhor. E em terceiro lugar, salvar-se da geração perversa.
Essa é a outra recomendação da palavra de Deus para nossas vidas. Salvar-se dessa geração perversa. Voltando para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 40, ele diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E o versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, voltando para alguns milhares de anos atrás, nós devemos olhar para lá no livro de Gênesis, quando Deus então manda Noé preparar uma arca, porque ele disse que a humanidade estava em pecado, de maneira que Deus havia até se arrependido de ter criado o homem. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 21 e ao 23, diz assim: e leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e terá para mantimento. Não, perdão, irmãos, perdão, deixa eu aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12 diz assim: a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí ele aqui fala da forma como vai ser a arca que ele mandou Noé fazer, para que ele fosse salvo, ele e a sua família, porque ele disse: eu vou destruir essa geração perversa. A humanidade pecou demais, se corrompeu, que eu não mais suporto, e eu vou então destruir essa geração. Então, como Deus fez isso, e ele disse para Noé que iria destruir aquela geração, e ele destruiu com as águas do dilúvio. A geração de hoje, irmãos e irmãs, pelos nossos vistos, está pior do que a geração antediluviana. Hoje está pior. A perversidade, o pecado já está fora do limite. E Deus promete, mais uma vez, destruir essa terra, destruir essa geração. Se você for lá para a segunda carta de Paulo ao Timóteo, ele diz que nós estamos vivendo tempos difíceis, e os homens estão indo de mal a pior, detratores de Deus, sem afeição natural, homens corruptos, homens que chegaram ao limite da sua impiedade. E você vai lá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que o Senhor Deus está dizendo que vai destruir essa terra, essa geração. Então, a geração de hoje, irmãos, está comprometida, está ameaçada, e você não deve ignorar
o que Deus está dizendo nessa palavra. Se você está ouvindo essa palavra, eu creio que esse mundo vai ser destruído a qualquer momento. Por isso que a recomendação da palavra de Deus, após você ouvir e arrepender-se, cumprir as ordenanças, os mandamentos do Senhor, e salvar-se dessa geração perversa. A recomendação aqui é que você procure logo estar convicto da sua salvação. Olha, o versículo 14 e 15 aqui da segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então veja que a palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos ter então essa segurança, essa convicção de que somos salvos em nome do Senhor Jesus Cristo, dessa geração perversa. O mundo está cada vez mais se degradando, arruinando, e nós devemos nos mantermos firmes, salvo dessa geração perversa. A recomendação é que você que está aqui, se você é crente, cresça nessa fé, cresça na graça. Versículo 17 e 18 aqui da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, ou seja, que o mundo está para ser destruído, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Por que a Bíblia está dando essa recomendação? Porque o mundo está cada vez mais caindo na ruína e está levando muita gente. Muitos crentes que antes, muitas igrejas que antes eram igrejas firmes, abriram as portas para o mundo, estão aceitando o mundanismo dentro da igreja. A imoralidade tomou conta da moralidade. O imoral hoje é o que está sendo aceito, que deve ser aceito. Irmão, nós temos que nos mantermos firmes, acima de qualquer circunstância. É o que Jesus disse, que nós devemos estar firmes, embora que tenhamos que padecer, porque a salvação nos traz dificuldades. O caminho da salvação é difícil, então nós devemos continuar firmes, porque o mundo está ameaçado, esse mundo vai ser destruído, e a recomendação do Senhor Deus é que nós nos salvemos dessa geração perversa. São essas atitudes que devemos tomar ao ouvir a palavra do nosso Deus: arrependimento dos pecados, cumprimento das ordenanças e salvar-se dessa geração perversa. Ou, como muitos fazem, zombam da palavra. Isso nunca vai acontecer. Eu já vi essa conversa há muito tempo. Isso é zombar. Mas a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Satanás já está dominando esse mundo. E estamos somente aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é crente, que ao ouvir a palavra do seu Deus, que é hoje, demonstrar arrependimento, cumprir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, se salvar dessa geração perversa, aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Deus, Senhor, onde você está, levante uma de suas mãos para que a gente possa orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa atitude? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e que ao ouvir a palavra do nosso Deus hoje quer retornar à comunhão? Se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa atitude, dê um sinal de que você está. Levante uma de suas mãos para que a gente possa orar por você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela vossa palavra, que ela produza grande efeito em nossas vidas, Senhor Deus.
possamos sair daqui arrependidos e cumpridores das vossas ordenanças e salvos dessa geração perversa. Abençoa a nossa semana, nos dá uma semana de paz, de proteção, nos protege contra o vírus, contra a morte, contra as enfermidades, contra tudo o mal, Senhor Deus. Acampa teus anjos ao nosso redor, nos conduz em paz para nossos lares e abençoa todos que estão aqui presentes e a todos que estão assistindo a essa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.